a nossa história, endossa a nossa autoridade. E aí, acabou que eu consegui um estágio, que foi esse dos R$400. E logo depois eu fui trabalhar na Disney. Fui trabalhar na Disney porque eu amo isso. me inscreveram, porque eu não tinha segurança nem nisso. Mentira. Como assim? Bonjour, madame! Seja muito bem-vinda ao Ponta Solta, o primeiro podcast com foco 100% em negócios e posicionamentos para mulheres do digital, para empreendedoras do digital e também de negócios físicos. E aqui, o objetivo desse podcast é trazer as pontas soltas de cada negócio. Afinal, a gente sabe que não existe um negócio perfeito, um nicho perfeito ou uma empreendedora perfeita. A verdade é que existem muitos erros que a grande maioria não mostra nos stories, não mostra no Instagram. E aqui, a gente vai abrir a verdade nua e crua. Prazer, eu me chamo Maia Santos, sou fundadora da maior comunidade de posicionamento e mentora das mentoras, além, é claro, de host aqui do podcast Ponta Solta. E hoje, para nós iniciarmos, nós teremos muitas convidadas incríveis, impecáveis, mulheres que eu admiro muito, e inclusive que foram selecionadas a dedo para estarem aqui, porque precisam ser mulheres que tenham esse perfil executora, ambiciosa, com coerência nos seus valores e na sua entrega. E a nossa convidada de hoje, ela tem um senhor currículo, meus amores. Com vocês, aqui presente no nosso episódio, Vivian Roque, que é publicitária e empresária, mãe de 2, criadora do movimento Power e da metodologia Branding in Business, com mais de 200 alunas na mentoria, amiga do céu, mais de 18 anos no mercado tradicional e 2 anos no mercado digital. Hoje ela possui 3 empresas, eu sofro com uma, a Power Academy, com 13 colaboradores, a Studio Med, com 15 colaboradores e a Sales Flow, com 3 colaboradores. E também é sócia de uma clínica de cirurgia plástica com o marido. Simplesmente este currículo, amiga. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Prazer amiga. imenso ter você aqui. Obrigada. E conte um pouquinho, amiga, como você começou a empreender, do seu começo, da sua história. Então, amiga, tenho verdade nua e crua aqui, né? Verdade nua e crua, nua e crua. Na Power, a gente tá com 13. 13 pessoas. Caraca. Cara, é muito... É muito assim, quando eu olho pra trás, como eu comecei a empreender. Eu comecei a empreender quando eu tinha... Foi em 2009, foi quando eu abri minha primeira empresa. Foi uma empresa de moda íntima, chamada Flori. Gente, eu nunca contei essa história. E eu queria criar a Victoria's Secrets. Queria criar a Victoria's Secrets, porque eu queria usar calcinhas confortáveis e que ao mesmo tempo fossem bonitas. E eu só encontrava na Victoria's Secrets. Então, tinha que esperar alguém vir dos Estados Unidos para trazer para mim. Aí eu falei, cara, por que ninguém criou ainda uma marca que una conforto e beleza em um produto? E eu lembro que, assim, foram muitos perrengues para criar. A gente demorou 2 anos para criar a marca. Caraca. E não deu certo, no final das contas, a gente criou a marca, foi um sucesso, mas assim, a gente não conseguiu validar o modelo de negócios. E aí a gente acabou interrompendo, mas eu sempre tive aquela vontade de empreender, de criar meu próprio negócio, de ser livre. E, enfim, aí a gente vai conversar muito aqui, porque foram muitos altos e baixos nessa veia do empreendedorismo. E de verdade, eu sentia que eu nunca ia dar certo. Nunca ia dar certo. Por que você tinha esse sentimento? Então, eu sentia isso, eu vim de uma família que me deu boas condições, então eu tive boas oportunidades e parecia que eu nunca precisaria correr atrás de nada, entendeu? Então, é verdade nua e crua, hein? A gente estava até falando antes, né? Era mais confortável, não fazer nada. Na verdade, para mim não era. Mas a sensação que eu tinha era que eu não precisava. A sensação que eu tinha era que as pessoas não me achavam boa pelo que eu fazia. Ah, não, ela tem tudo já. Os pais dela têm boas condições, então ela sempre vai ter mais facilidades. Ah, ela não precisa procurar um emprego porque ela pode trabalhar na empresa da mãe dela. Então, na verdade, eu me sentia muito... Eu não precisava correr muito atrás, porque o que eu queria estava ali. Só que eu tinha muita vontade, muita ambição por continuar aquilo e por ser realmente livre. Por realmente eu conseguir construir a minha vida, ter as minhas coisas.
Porque ainda que eu tivesse boas condições, eu tinha que pedir para minha mãe, eu tinha que pedir para meu pai. Então, você não era 100% livre. Eu era Você tinha zero. que pedir permissão, você tinha que pedir para o outro. Eu tinha que pedir para o outro, eu era zero livre. E eu não queria abrir mão da vida que eu tinha, que era uma Sim. vida confortável. Então, eu não sabia como era não ter aquilo ali. E isso me deu muita ambição para eu sempre abrir empresa, para eu correr atrás. E o interessante é o seguinte, como eu me sentia muito incapaz, eu sentia que eu não era boa em nada, e eu me comparava muito, até a minha mãe mesmo. Meu Deus, como é que eu vou ser como ela? Como é que eu vou fazer o que ela faz? Como é que eu vou chegar nesse patamar para também ter essa vida que ela tem? Porque uma hora eu preciso continuar isso aqui. Como que eu vou ser essa pessoa? Eu não tinha ideia de como que eu ia fazer aquilo acontecer. E eu não sentia que eu sabia trabalhar. Eu não sentia segurança em trabalhar. Olha que loucura. Mas sabe que isso que você falou, tem muita gente no digital que fala assim, mas é porque eu não tenho uma história de superação para contar, então eu sinto que a minha audiência não vai comprar de mim por conta disso. Porque realmente, quando você vem do zero, que foi, por exemplo, o que eu vivi, não tem outra opção. Ou você faz dar certo, ou você faz dar certo. Eu comecei a trabalhar com 14 anos porque eu não tinha outra opção. Eu precisava trabalhar. Eu até me sentia culpada porque, assim, a minha irmã ela começou a trabalhar muito cedo também. E, na época, eu só estudava. E a minha mãe sempre falava, filha, a gente está fazendo o possível para que você só estude, faça a faculdade e depois trabalhe. Só que eu pensava, poxa, todo mundo aqui em casa ajuda, minha irmã ajuda nos custos. E eu pareço uma folgada aqui, e eu via eles passando essa necessidade. Então, com 14 anos, eu tomei essa decisão. Eu virei para eles e falei, eu quero trabalhar, fazer um jovem aprendiz. Na época era R$ 457, só que para mim era, meu Deus do céu, 2014, imagina. Era rica, eu era rica das minhas coleguinhas na escola. Mas o meu salário também. O primeiro foi R$ 400 de um estágio que eu fiz. Que incrível, é muita sintonia. Então, se você vê, a gente combina muito. Mas as pessoas, elas têm muito isso, de eu não tenho uma história de superação, eu vim de berço de ouro, então as pessoas não vão se conectar comigo. Só que o fato de você ter vindo de uma realidade diferente não quer dizer que você não tenha passado por desafios. Inclusive, o seu dia, às vezes, até sentiu uma impostora de, poxa, mas quem sou eu? Eu sei trabalhar? Será que eu vou ser boa? Será que eu vou construir algo tão grandioso? Existe uma pressão em cima de quem vem de uma realidade diferente também. E, inclusive, você trouxe que essa sua primeira empresa, ela não deu certo, o modelo não foi validado. Como que foi para você ter uma empresa que, entre aspas, não deu certo, acabou fechando? Não dá um sentimento de, poxa, será que eu vou empreender de novo? E se der errado? Nossa, demais. Porque é muito interessante o que você estava falando, amiga. Porque eu tinha muita coisa a perder, sabe? Então, era uma sensação assim, cara, eu não sei como é que é ter outra vida e eu não sei como eu vou continuar isso daqui. Então, eu vivia numa eterna angústia. Sim. E como eu me sentia muito impostora, muito incapaz, eu realmente me sentia muito incapaz, eu não tinha confiança de que eu ia conseguir trabalhar para outra pessoa. Porque eu ficava pensando assim, mas eu vou ser responsável pelo resultado de outra pessoa? Eu não sei fazer isso, eu não consigo fazer isso. E pela minha insegurança, eu era negada em todos os estágios que eu aplicava. Porque a gente transmite, né? A gente vai transmitindo essa insegurança nos nossos sinais. Então, daí que eu comecei a estudar, inclusive, comunicação. Eu já fazia publicidade, eu fui fazer publicidade. E aí, eu comecei a identificar muito essa parte do branding por conta disso. Por que você escolheu publicidade? Porque era que eu ia passar. Olha que doideira. Porque geralmente publicidade, a galera tem um preconceito, assim, vai fazer publicidade. Quando eu falei pra minha família que eu iria fazer publicidade, era, mas você quer passar fome? Você quer passar trabalho? Quer passar fome? Você quer passar trabalho? Eu queria fazer anúncio. Eu era muito criativa. Eu sempre fui muito criativa. E aí eu falei, eu vou fazer anúncio de televisão. Eu gosto de fazer isso. Aí eu fui estudar publicidade. Eu queria muito fazer arquitetura. Mas eu não cheguei nem a prestar vestibular para isso, porque pela minha insegurança eu falei, eu não vou conseguir passar. Olha que doideira. E aí fui para a faculdade de publicidade, passei na faculdade de publicidade, só que eu passei para uma faculdade particular. E aí comecei ali a faculdade, só que eu não consegui estágio. E aí acabou que eu consegui um estágio, que foi esse dos R$ 400. E logo depois eu fui trabalhar na Disney. Fui trabalhar na Disney porque eu amo isso. Me inscreveram, porque eu não tinha segurança nem nisso. Mentira. Como assim? Uma amiga minha me inscreveu no processo. Falou, vamos juntas, nós vamos. Aí ela me inscreveu. E eu falei, tudo bem, então vamos. Era um intercâmbio.
E aí eu passei, a gente foi. Lá foi, na verdade, o meu primeiro emprego, assim. Ah, tá bom. Primeiro emprego na Disney, a gente bem que gostaria. Que currículo, senhoras. Ok. Mas como que foi essa experiência na Disney quando você teve esse momento? Então, eu fui, já sabia falar inglês, né? E aí era para um trabalho de temporada. Era de novembro até fevereiro. E aí a gente trabalhava nos parques. Então você podia escolher, por exemplo, se você queria trabalhar como vendedora de loja, se você queria ser um dos personagens. Chama. Eu nem sei qual personagem eu seria se eu optasse esse, mas não pode escolher. Não pode escolher, é pela imaginei. altura. Tanto que eu ia ser a Minnie. Gente, a Lívia, ela tem. Mas você sabe que tem Conta, vai. A Lívia, ela é baixinha, mas você olha assim, você não imagina. E isso é muito interessante, porque eu vi uma vez, era até, se eu não me engano, uma especialista em neuro alguma coisa, agora eu não lembro. Neuromarketing, deve ser alguma coisa assim. Era uma especialista em neuromarketing. E ela disse que quando você tem uma percepção de autoridade maior, as pessoas te imaginam mais alta. E toda vez que eu encontro alguém… Exato. Então, é natural que as pessoas, quando te olham, falam assim… Nossa, como você é baixinha, é porque elas têm uma percepção elevada de você e elas imaginam que você é mais alta. Só que a maioria das pessoas, quando me conhecem, elas falam… Nossa, eu pensei que você era mais baixa. Eu fico… Será que eu tô errando na minha percepção de valor? Não tá Mas é que eu sou muito alta e as pessoas não imaginam. Tem 1,72, gente. 1,72 e as pessoas não imaginam. Não, eu tenho 1,55, gente. E isso, inclusive, era uma crença que eu tinha. Aí eu sou muito pequenininha, eu não apareço, ninguém me vê, ninguém me nota. E olha como é que todos os detalhes, eles vão construindo, né, a nossa E mulher crença. não tem um perfeito, porque eu tinha muita dificuldade por ser alta. Eu ficava, o namorado que eu namorar sempre tem que ser mais alto, eu não posso usar salto, porque eu fico parecendo um avatar. Então, eu até escondia as minhas pernas, eu evitava usar usar vestido, usar qualquer coisa que mostrasse as minhas pernas, porque eu tinha muita vergonha de ser alta. Pra você ver que não tem o certo ou errado. A mulher, ela nunca tá perfeita. Mas seguindo na parte da Disney, como é que foi essa experiência? Não, então, aí eu fui, foi muito legal. Me alocaram na Fantasyland, que é uma área de um dos parques do Magic Kingdom, que fica justamente na parte das princesas. E aí, o meu trabalho, ele era ficar na loja. Então, foi muito interessante porque eu saí de uma realidade que eu vivia no Brasil e eu fui viver uma experiência nos Estados Unidos, onde eu era… Eu estava num ambiente completamente diferente do que eu estava acostumada, recebendo olhares e críticas e coisas e tendo que cumprir fora da zona de conforto. Totalmente fora da minha zona de conforto. E eu ficava desesperada, não aguentava mais aquilo. Eu queria voltar, porque eu queria estar ali no parque, curtindo, como um guest, que eles chamam, né? E eu tinha que ficar… eu estava ali atrás do balcão, fazendo o trabalho acontecer. E foi uma experiência incrível para mim, para eu poder aterrar, sabe? E ver um outro prisma, ver como é que era esse outro lado. E aí eu comecei também a estudar branding a partir daí. Porque eu comecei a ver, gente, que incrível, como é que eles constroem uma experiência tão encantadora, como é que as pessoas ficam ali. 20 horas, né? As filas são de 90 minutos e as pessoas entram na fila, ficam 90 minutos, saem felizes. Como isso é possível? Então, eu comecei a estudar isso e aí voltei para o Brasil. Mas, assim, foi um choque de realidade para mim aquilo ali, sabe? Porque eu sempre tinha ido como guest. E aí, pela primeira vez, eu fui atrás ali do balcão mesmo. Atrás do balcão. E foi muito boa essa experiência. Foi a melhor, assim, coisa que eu poderia ter feito. Eu lembro que em um jantar… E até vou dar um puxão de orelha aqui ao vivo. Eu fiquei 3 horas um dia desses jantando com a Lívia. E aí a gente sentou e ela começou a falar e contar a história dela. E eu falei, caramba, eu sigo você há anos. E em 3 horas de jantar eu descobri mais sobre você do que há anos te seguindo. E você trouxe, é que tem muitas histórias que eu não conto. E eu fico pensando, poxa, a melhor coisa… Na verdade, a única coisa que nós temos de valor realmente é a nossa história. É a nossa história. Porque eu penso, hoje em dia, é muito fácil você replicar tudo. É fácil replicar uma estratégia, é fácil replicar uma imagem pessoal, é fácil replicar uma identidade visual. Qualquer pessoa pode ir e copiar uma identidade visual minha. Agora, a única coisa que realmente diferencia marcas e pessoas é a história. E muitas pessoas têm essa dificuldade de contar a história. E tem uma história que a Lívia me contou que eu nunca vou esquecer, que foi justamente da Disney. Da Disney. Daquela mãe da criança. Queria muito que você contasse essa história. Vou contar. Isso é muito incrível. Tem uma frase que eu costumo dizer que é: a nossa história endossa
a nossa autoridade. Você pode ter o currículo que for, você pode ter passado pela universidade que for, mas se você não viveu na pele, se você não tem história para contar, você não vai ter tanta bagagem, porque você não vai ter vivência naquilo ali. Então, é muito mais sobre a quantidade, o volume das experiências que você viveu, do que, de fato, o teu currículo. Resultado ou certificado. O seu verdadeiro currículo, né? É a sua história. Exatamente aquilo ali que comprova a tua vivência, né? Naquilo que você está transmitindo para as pessoas. E esse dia na Disney foi uma das experiências, assim, que me marcaram profundamente. E foi ali que eu falei, cara, eu quero estudar branding. Foi o seguinte, eu estava na loja, e como eu estava nessa área do parque, a gente ficava ali na loja antigamente, as crianças, elas poderiam entrar na loja e botar as fantasias. Então, entrou uma menininha, ela colocou a fantasia da Cinderela e eu fiquei atrás do caixa ali só observando. Isso era comum. Sim. E aí, as pessoas, elas juntam dinheiro para ir para Disney. Isso é comum com os americanos. A Disney é muito cara, mas tem gente que junta o ano inteiro para estar ali um dia, realizando um sonho. Então, entrou a família na loja, a menininha vestiu, a mãe ajudou ela a vestir a roupa da Cinderela. E aí, daqui a pouco, vem o marido dela. Ele não estava olhando, estava olhando outras coisas na loja. Ele falou assim, o que você está fazendo? A gente não tem dinheiro para comprar essa fantasia. Caraca. Aí a mãe olhou assim, e eu só observando, porque eu tenho que ficar atenta a tudo que está acontecendo na loja. E eu só observando. Aí ela falou assim, eu vou passar meu cartão. Vai que passa, eu vou tentar. Então, eles estavam com dinheiro contado ali, né? Para ir para desfrutar daquele dia. E aí, quando ela chegou no caixa para pagar, a menina com a fantasia, eu falei, gente, eu vou pagar para ela, porque não tem como. Eu não vou conseguir pedir para ela tirar a fantasia. Ela foi, botou o cartão, passou e deu cartão sem saldo suficiente. Cara, eu gelei. Na mesma hora, chegou o meu manager do meu lado. Eu tava há 1 semana na Disney. Eu não sabia ainda muito como proceder. Ele chegou do meu lado e ele falou assim, não se preocupe. Esse é um presente do Mickey para sua princesa. Me arrepio toda. Arrepia, né? E, não satisfeito, ele ainda falou o seguinte, a nossa máquina está com defeito. Fica tranquila. E aí, os dois ficaram muito, né, agradecendo, ficaram ali com os olhos cheios d'água, foram embora da loja, ela toda feliz com o vestido de Cinderela, e eu fico arrepiada também. E aquilo ali, para mim, é experiência, encantamento, e foi uma escola, porque depois ele veio me explicar, um dos mantras que a gente tem é a experiência, e a gente tem uma cota por loja que a gente pode fazer os magical moments. Então, na verdade, isso já faz parte do planejamento do negócio, do planejamento de custos. Isso já está embutido no preço que a gente paga na peça. Essa sobra para magical moments. Porque imagina se ele chega para a criança e fala, você tem que tirar o vestido, infelizmente. Acaba com todo o movimento da marca. Exatamente. Que é o mais valioso que eles podem ter, né? Nossa, isso que você trouxe de experiência é algo que pra gente é fundamental. Olha a importância de cada marca ter o seu valor muito bem estabelecido. Porque também é isso que diferencia, além da história, os valores são pontos que diferenciam muito as marcas. E é muito doido como a maioria das empreendedoras, elas não param pra olhar pra isso. É sempre muito no que eu preciso, a próxima estratégia que eu preciso fazer, o próximo funil que eu preciso aprender, o próximo tráfego que eu preciso investir. E às vezes o game change da sua marca está em quais são os seus valores, qual é a experiência, o que só você fornece, que a grande maioria não fornece. E valores entra muito em branding. E eu queria, inclusive, te perguntar, o que para você, na sua opinião, como uma grande especialista em branding, é branding? Porque a gente vê muitas coisas no digital, muitas definições, e cada um apresenta uma coisa diferente. Muita gente confunde posicionamento com branding, e é o que mais acontece, assim como confundem posicionamento com imagem pessoal. Mas eu queria ouvir de você, o que é? Para mim, o branding, ele vai construir e gerir uma marca. E quando a gente constrói uma marca e a gente entrega um produto, o produto ele serve para satisfazer uma necessidade e a marca serve para satisfazer outra. Então, tem muitas necessidades ali, tem muitas questões que o produto não vai fazer você sentir. Mas a sua marca vai fazer a pessoa sentir se estiver usando seu produto, se estiver usando a sua marca. Então, eu vejo isso é muito incrível, porque essa questão dos valores
eles são assim, é a base de tudo, porque eles também vêm da nossa história. É na hora de contratar, você vai contratar com base nos valores. Na hora de demitir alguém, você vai demitir com base nos valores. Exatamente. Porque senão a pessoa fica, tá, mas por que eu estou sendo demitida? Por que eu estou sendo desligada dessa empresa? Poxa, tem esse valor aqui nosso que é coerência. Por exemplo, coerência é um valor dentro da nossa marca. Se você é um copy e você vem com um texto totalmente incoerente com a nossa marca, eu preciso te dar esse feedback e falar, olha, você está indo contra os nossos valores. Então, ele serve tanto para contratar quanto para demitir alguém. Para demitir. E tudo que a gente faz comunica, então a gente está comunicando o tempo todo, os nossos sinais, o nosso tom de voz, a nossa imagem, a nossa postura. A gente consegue transmitir muito do que a gente é e do que a gente sente, né, na nossa comunicação, e as pessoas estão percebendo isso o tempo todo. Então, mesmo que a gente não esteja fazendo branding, a gente está comunicando, a gente está criando marca, a gente está construindo marca. Desde o dia que a gente nasceu, todas as nossas atitudes, sendo coerentes ou não, elas estão sendo responsáveis para as pessoas formularem uma percepção sobre a gente. Então, o branding é você amarrar essa percepção para que você seja intencional e chegue onde você quer. Porque a gente não consegue controlar o que as pessoas pensam da gente. A gente só consegue controlar o que a gente está comunicando. Isso a gente tem controle. E quando a gente tem coerência da nossa essência, da nossa história, dos nossos valores, porque tudo está conectado com o que a gente é, com o que a gente viveu e o que a gente quer gerar no outro, a gente acaba conseguindo entender o que faz sentido, o que não faz sentido, pra gente não ter a ponta solta ali. Nossa, surreal. Né? E sabe que eu tava em um talk esses dias falando exatamente sobre isso. Que hoje, o que eu vejo? Tem muito espaço no digital. Tem cliente para todo mundo. Só não tem cliente para quem é de mentira. Quem é de verdade, hoje, vende. O que é ser de mentira? É você tentar sustentar algo que você não é. É você fazer um copia e cola de outra marca, sendo que como é que você vai construir a sua marca, como é que você vai ser uma referência, se você é um eterno copia e cola de outras pessoas. É uma busca incessante de eu preciso ser perfeita, eu preciso parecer perfeita. E a pessoa, muitas vezes, ela não consegue ir para a execução. Ela não consegue colocar uma mentoria em prática, ela não consegue colocar um curso em prática. Por quê? Porque ela está muito presa nessa ideia de que precisa ser perfeito. Só que nada é perfeito. A gente nasceu aqui com o podcast nasceu com o objetivo justamente de mostrar que existem erros, a gente erra o tempo todo. E faz parte do empreender. É um eterno, é uma busca eterna. Eu, inclusive, estava pensando nisso. Para mim, o empreendedorismo, se eu pudesse trazer uma definição, é um produto que nunca é entregue. O que isso significa? Que sempre tem uma melhoria, sempre tem uma ponta solta para ajustar, sempre tem alguém que você tem que contratar, alguém que você tem que demitir, sempre tem um desafio que você passou, um mês que foi bom, um mês que foi ruim, um ano que foi bom, um ano que foi ruim. Então é como se fosse um produto que nunca é entregue, porque ele nunca tem fim. Então ele é sempre mudando, mudando e mudando. Não sei se você tem essa mesma visão sobre empreender. Isso é muito incrível. E quando a gente começa a empreender, a gente não tem essa percepção. Então a gente acha que a gente vai resolver aquele problema e que vai estar tudo bem. Check, resolvido. E aí a gente se depara com outro problema maior e se a gente não tem essa consciência muito importante que você trouxe, amiga, a gente fica angustiada. Porque a gente fica pensando assim, cara, eu nunca vou dar certo, eu nunca vou conseguir, nunca tá bom, nunca vai ser suficiente. E, cara, empreender é viver, assim. Por isso que é empreendedor, vem de dor. Sonhador, vem de dor. Gente, a dor, ela tá ali, mas ela é boa, porque ela tira a gente da nossa zona de conforto e ela faz a gente agir. Pra gente poder crescer, e crescer, e crescer. Você sempre, assim, sempre vai estar enfrentando um desafio de negócios e tá tudo bem. Por isso que é importante você ter a consciência de que isso faz parte do jogo. Muitas vezes a gente se preocupa com coisas que nem deveria se preocupar. Exatamente. E, na verdade, a gente tem que se preocupar, mas a gente não precisa ficar triste, a gente não precisa sofrer por isso. Ou antecipa um problema que não existe. Que não existe. Ai, mas eu vou lançar minha mentoria e se ninguém comprar? Minha filha, você só vai saber se você colocar no mundo. Mas fica, ai, mas e se eu lançar um curso e ninguém gostar? E se eu fizer essa mudança e as pessoas criticarem? Você está trabalhando com uma hipótese, você está se permitindo travar com uma hipótese. Você está sendo seu pior inimigo, uma hipótese que você criou, que nem aconteceu ainda e muito provável não vai acontecer. Porque a gente tem uma tendência a se sabotar o tempo todo, né? Exatamente. Essa ideia do movimento Power veio muito daí, porque como eu me sentia, como é que é importante a gente olhar para nossa história, né? Porque daí que está o nosso diferencial.
como eu me sentia muito incapaz, como eu não conseguia trabalhar em empresa, aí você tinha até perguntado, né, amiga, como é que foi essa coisa da Flore, que você faliu, que você acabou do nada. A gente não chegou a falir, a gente só simplesmente viu que o modelo de negócios não ia para frente, a gente não ganhava dinheiro, a gente vendia, era um sucesso, a gente tinha muitos seguidores no Facebook na época, porque nem tinha Instagram. As pessoas iam atrás da gente nos locais que a gente participava de feira e tudo mais. Mas aquilo não dava dinheiro pro nosso bolso. Não funcionava. Aí eu me senti muito impostora. Porque, assim, eu tava há 5 anos fora do mercado de trabalho. Um mercado de trabalho que eu nunca estive dentro. Porque eu já comecei empreendendo. Sim. E aí, eu fiz um estágio ou outro, mas nada tão sério. E aí, eu falei, eu tenho 5 anos de formada. Eu nunca trabalhei em lugar nenhum, porque eu nunca me senti pronta para aquilo. Nunca senti que eu conseguiria. Criei a minha empresa, não consegui também. O que eu sou? Nada. Como é que eu vou entrar no mercado de trabalho agora? Se eu não entrava antes, como é que eu vou entrar agora? Aí, o que sobrou pra mim? Trabalhar com a minha mãe. Então, foi mais uma crença de que, tipo, eu não sirvo pra nada. Eu não sirvo pra nada, porque só sobrou sempre o quê? A empresa da mãe, o que a mãe dá pra ela. Ela não é boa o suficiente. Então, essa crença... Então, pra eu sair disso e vir pro digital e começar a empreender... Foi uma super mudança e uma virada de chave que eu tive que fazer aqui dentro. E aí, agora, eu trabalho isso nas pessoas. Por isso, o movimento Power. Porque a gente tem um super poder, que é a nossa essência, que é a nossa história. E é muito importante a gente pegar essa história e tornar isso nosso maior trunfo. Eu vi que, cara, eu não ser boa o suficiente é tudo que eu tenho para ensinar para as pessoas. Porque eu vou sair dessa. Então, essa vai ser a minha maior bagagem. E a construção de marca tá muito aí, né? Da gente enaltecer os nossos pontos fortes, da gente colocar luz no que a gente é boa e transformar os nossos pontos fracos em uma força, em algo competitivo que fez a gente sair de um lugar ruim que a gente estava, né? Exato. Então, é muito coerente isso. A gente faz com medo mesmo. A gente faz sem ter certeza, porque a gente nunca vai ter. Nunca vai ter. Nunca vai ter. É verdade, Essa não é verdade. tem. Você pode ter o tamanho que for, os anos que for, você não tem certeza. Inclusive, a gente falou aqui de hipóteses que travam a maioria das pessoas. Hoje, a Lívia tem alguma hipótese que você repete, algum medo, assim, que você repete de, e se eu fizer isso, talvez aconteça aquilo? O tempo todo. Cita uma. O tempo todo. Eu não faço live, amiga. Por quê? Qual que é a hipótese que você tem? É muito interessante, assim. Eu nem sei. Eu simplesmente me bloqueio com aquilo ali. E aí eu vou evitando. Então, eu vejo que a gente demora para curar as nossas inseguranças. E a gente precisa o tempo todo estar se desafiando. Porque senão a gente fica parada no mesmo lugar. Então, para mim, foi um mega salto eu criar minha mentoria, eu empreender, eu montar realmente, eu ter 3 empresas. Porque eu já sei como é que é ter empresa e não dar certo. Então, agora vamos testar o ter e dar certo. Vamos testar e até dar, entendeu? E uma hora dá. Então, assim, por exemplo, eu tenho muitas questões que me bloqueiam ainda. Muitas questões que me bloqueiam. Porque como eu tive muito essa crença da impostora, de não me achar boa o suficiente, isso volta e meia aparece. Ah, não, você não vai ser boa o suficiente para fazer, sei lá, para dar essa aula, para fazer isso. E no final das contas é muito bom, todo mundo gosta, todo mundo elogia. E a gente é que tá ali se boicotando, entendeu? Monstro. E é o tempo todo, é como você falou. Esse medo, essa insegurança, não é algo que você cura e pronto, agora eu estou plena e tá tudo certo. Volta. Você vai aprendendo a lidar com aquilo. O próprio podcast, eu tinha, no evento que a gente fez em novembro de 2023, exatamente 1 ano, eu tinha anunciado que iria ter e eu levei 1 ano para colocar em prática. Porque eu tinha muito a hipótese de... e se eu lançar, e se tiver todo esse investimento e não dar certo? Porque eu já sou um pouco flopada no YouTube. O YouTube eu não tenho uma grande audiência, mas é verdade, eu não tenho muita audiência no YouTube. Então eu fiquei com muito esse medo, assim, poxa, mas a gente vai pro Spotify, vai pro YouTube, vai criar um canal novo, um perfil novo, e as convidadas, e como é que vai ser e tudo mais. Então eu levei muito tempo adiando. Lá vem os fantasmas. E lá vem os fantasmas. E aí é um estralo, é uma decisão. Às vezes é 3 segundos de coragem que você precisa. Exatamente. E que mudam absolutamente tudo. E antes da gente entrar aqui nas perguntas mais difíceis, a gente vai fazer um bate-bola. Como é que funciona? Eu trago uma coisa, você tem que ir rapidamente. A primeira coisa que vem na sua cabeça, não pensa muito. Gente morna não lidera. É isso aí, gente morna não lidera. Eu adoro essa frase, eu amo. Uma viagem. Havaí.
Uma música. Calma aí, eu tenho... Ai, muito difícil. Eu sou múltipla. Eu gosto de Belo. Como assim, Belo? Ai, amiga, eu gosto de Belo. Eu gosto de Você pagode. gosta de um pagodinho? Eu gosto de pagode, amiga. Ah, Eu amo skin um pagodinho, pagodeira. um Thiaguinho, um Belo. Thiaguinho é. Mas eu também é gosto outro, de blues, outro nível. eu gosto de bossa nova. Eu sou bem eclética. Bem eclética. Mas, eu gosto que de horror, música Belo da Disney. High School Musical, High School Camp Musical. Rock. Ai, eu adoro. Um sonho Muito que ainda bom. não realizou. Você acredita que eu não sei? Que bom. Olha que Que incrível. bom. Isso é incrível. Um sonho que eu ainda não realizei. Palestrar para 5.000 pessoas. Ó. Bom, vamos lá. Vamos ano lá. que vem, o Wonder Maison 5.000. Ó. Vamos lá, amiga. Um medo. Um medo, perder meus filhos. Acredito que é o geral de qualquer mãe. De qualquer mãe. A gente já vai entrar na parte de maternidade. Um animal. Cachorro. Uma comida. Hambúrguer. Ok, Belo e hambúrguer. Estamos descobrindo uma nova skin da Lívia aqui. Olha o branding da gata. Instagram ou TikTok? Instagram. Instagram. Mentor em grupo ou individual? Em grupo. Em grupo. Empreender sozinho ou com sócios? Sozinho. Ela tem sociedade com o marido, vale ressaltar. Depois você vai abordar isso aqui. E um mantra. Gente morna não lidera. Gente morna não lidera. Muito bem. Tem Agora tantos vamos lá. mantras. Vou inclusive pegar isso aqui como gancho. Porque você tem a sociedade com o marido. E como é? Você já teve outras sociedades. Você tem empresas que você lidera sozinha. Primeiro, essa parte com o marido. Como que vocês conseguem conciliar no relacionamento? Porque eu, Maia, tenho uma crença, que eu sei que é uma crença, porque existem provas de casais que conseguem dar muito certo com isso, mas de que você vai perdendo momentos do relacionamento. Então, o que antes era um jantar se torna uma reunião. O que era um vamos dormir juntinhos se torna dando check de demandas. Então, eu tenho uma trava muito grande de, às vezes, empreender com o namorado, com o marido, porque na minha cabeça isso atrapalha um pouco o relacionamento. Qual que é a sua visão? Então, pra mim, o casamento já é uma sociedade. Uau. Pra mim, casamento é uma sociedade, é um contrato que a gente tem ali. Onde a gente tem cada uma parte, a gente se ama e a gente tem que respeitar aqueles combinados pra funcionar. Então, como é que a gente faz? Na verdade, desde que a gente casou, eu apoio ele nos negócios, nas ideias dele, ele me apoia nos meus negócios, nas minhas ideias, e a gente usa a nossa expertise pros negócios que cada um criou. E no final das contas, a gente não tá na operação de todos os negócios juntos, entendeu? Então, ele tá na clínica, até porque requer muito mais o tempo, e eu tô nos outros. E assim, a gente não necessariamente traz... A gente traz discussões, mas a gente definiu quem toma as decisões. Vocês conseguem colocar esse limite? A gente bota esse limite. A gente não trabalha juntos, por exemplo, no sentido... o que a gente faz juntos? Vamos planejar 2025? Vamos ver aqui para onde a clínica vai, para onde a Sales Flow vai. A Sales Flow não é nem com ele, é até com o meu head comercial. O estúdio médico é com uma outra sócia. Eu acho importante ter sócio também, Sim. mas eu vejo que sozinho você tem muito mais gestão do que você vai fazer, do rumo que você vai dar para o seu negócio. Então, eu acho importante a gente começar... Muitas vezes a gente escolhe sócio para dividir responsabilidade, né? Para dividir não a responsabilidade intelectual, necessariamente, mas para dividir as inseguranças. Então, muitas pessoas pensam, eu vou pegar uma sócia. Eu já fiz isso com a Flori. Eu vou ter uma sócia, por quê? Porque eu me sinto incapaz e eu não vou conseguir sozinha. Quem disse que não? Entendeu? Sim. Então, eu acho mais fácil eu estar ali sozinha e trazer pessoas para o time, trazer um CEO, trazer, sei lá, um CVO, de repente, trazer pessoas para construir a empresa comigo, ir dando oportunidades do que já direto ser sócia. E aí, com o meu marido, é assim, eu sou responsável por alguns negócios, ele por outros negócios, ele que decide, só que a gente conversa muito mais pedindo opinião e a gente não interfere tanto, entendeu? Porque a gente confia. Então, é como se, eu confiei que ele vai cuidar disso, então tá bom, ele vai... Eu sou muito de delegar e de confiar, até a pessoa me provar que... Até eu me decepcionar. E aí eu mudo também e resolvo. Eu acho que é mais leve, assim, sabe? Também não dá pra se apegar muito no erro. Porque tem muita gente que,
fiz uma sociedade, deu errado. Fiz uma mentoria, deu errado. Lancei tal coisa e deu errado. E a pessoa, ela fica revivendo aquele erro infinitas vezes e não se prepara para um próximo passo. Exato. Sendo que você não pode ter... Essa é uma frase da Sabrina Nunes, que eu amo. Você não pode ter mais tesão pelo passado do que pelo futuro. Então, esquece o que passou, passou. A partir de agora, o que você vai fazer, quem você vai ser, o resultado que você quer ter. Inclusive, você trouxe esse ponto do casamento e eu queria entender um pouco você como mãe. Como que você consegue conciliar? Porque eu tenho muitas alunas que elas são mães e eu sinto que toda vez que a gente traz algo é sempre o... Ai, mas meus filhos, mas aquilo, mas a maternidade, porque para mães é diferentes. Então, como que você concilia? Porque eu não sou mãe ainda, mas eu sempre falo, eu não sou mãe, mas eu sou filha. E para mim, como filha, o que mais me deixa feliz no mundo é ver a minha mãe feliz. Então, eu vejo que tem muitas empreendedoras que elas se sentem culpadas por trabalhar demais. Será que eu não deveria largar tudo e focar só nos meus filhos, focar só na minha casa? Mas, ao mesmo tempo, eu penso, se o seu trabalho te preenche e te deixa feliz, a melhor coisa que você pode fazer pelos seus filhos é estar feliz. Porque, apesar de não ser mãe, eu sou filha. E eu sei que a coisa que mais me deixa feliz é ver a minha mãe feliz. Então, pra você, como que é conciliar a maternidade com empreender sendo dona de 3 empresas e sócia de uma? Não concilio, amiga. A realidade. Não concilio nada. Eu vejo que assim, a gente tem momentos... Eu não acredito em equilíbrio. Não acredito naquele... Eu acho que o equilíbrio é não ter equilíbrio, porque tem momentos que o teu negócio vai te exigir mais e tem momentos que a tua maternidade vai te exigir mais. Então, ciente disso, a gente vai equilibrando os pratinhos. Mas que no final das contas, não existe um equilíbrio eterno. Eu não vivo em um equilíbrio. Eu vivo de altos e baixos e momentos. Então, tem momentos do meu negócio que eu preciso estar muito ali, que eu quero crescer, eu quero dar um boom. Então, assim, vai precisar da minha atenção. Tem momentos da maternidade que vão precisar da minha atenção. Por exemplo, janeiro é férias escolares. É o melhor mês do ano pra gente lançar. Eu não lanço em janeiro. Eu topo perder isso do meu negócio, sim, porque eu quero ficar 100% com eles, porque são férias escolares. Eu não abro... E o meu público é muito mãe também. Sim. Então, em julho, férias escolares de novo. Tenho que ficar mais ativa com eles. Então, eu vou diminuir os compromissos, eu vou dizer mais nãos para dizer mais sims para eles. E eu concilio o dia a dia com blocos. Então, por exemplo, eu tenho sempre um bloco ali. Tem semanas que eu não consigo fazer. Mas eu busco ter isso como uma rotina. O bloco Kids Time. Então, eu já bloqueio ali uma tarde ou uma manhã para eu tirar com eles na semana. Então, isso para mim já fica bloqueado, já fica fixo na minha agenda. Então, eu posso pegar mais cedo um dia e levo para tomar um sorvete. Mas a real é que eu acho ótimo eles verem eu trabalhando. Eu acho ótimo eles verem como é que a gente realmente dá muito gás para ter o que a gente tem. Querer ter referência. E é uma referência. E eu levo a Duda, minha filha de 7 anos, eu busco agora incluí-la mais em tudo que eu tô fazendo. A gente foi lá para Salvador palestrar, eu levei ela junto. O outro é muito pequenininho, não dá ainda. Então eu vou tentando apagar incêndio, entendeu? A gente vai apagando incêndio, fazendo o que dá, porque, por um lado, eu tô na melhor fase deles, que é a infância, de 3, 7 anos. Por outro lado, eu também tô na melhor fase do meu negócio, que é o crescimento, que é a minha exposição de marca pessoal. Então, a gente tem que dar graças a Deus, na verdade, da gente poder escolher. A gente tem o poder de escolher. A gente é dona do nosso tempo. Sim. Não é seu mantra, amiga. A gente é dona do nosso tempo. Então, hoje, eu consigo escolher se eu vou querer ficar com eles ou se eu vou querer trabalhar. E aí, eu vou conduzindo dessa forma, sabe? E tem alguma coisa que você, como mãe, jamais mostraria nos stories ou que uma mãe empreendedora jamais admitiria facilmente? Não, jamais mostro o uniforme da escola. Caraca! Jamais. Eu nunca ia pensar nisso. Não coloco. E já deu DR com meu marido, porque ele botou. E Sério? ele também é exposto, porque ele também tem a marca pessoal dele ali trabalhando para ele, né? Digitalmente.
E aí, a gente não mostra o uniforme da escola. Faz total sentido. Até a gente, assim, claro, a gente não é famosas ainda. Ainda chegaremos lá. Mas eu tomo muito cuidado também. Quando eu tô em algum lugar, eu espero sair do lugar para depois colocar a localização. Parece que é uma loucura, mas é a nossa segurança. É a nossa segurança. Então, eu imagino que faça total sentido com os seus filhos também você prezar por isso, de não expor. Quando eu busco eles na escola mais cedo, às vezes eles saem 6, às vezes 7, às vezes eu busco 5, e aí eu vou dar um pulinho no shopping. Eu troco o uniforme deles. Eu boto uma roupinha. Porque várias vezes eu passo com alguém que me conhece, às vezes a gente nem sabe que tem alguém ali que tá vendo que conhece a gente. E isso é desde o iniciozinho. E aí eu tento proteger dessa forma. Eu não abro nenhuma intimidade deles. E eu vejo que é muito legal porque a gente não precisa mostrar os nossos filhos para dizer que a gente é mãe. A gente não precisa entrar tanto na intimidade deles para mostrar para as pessoas que a gente é mãe. Sim. A gente tem várias formas de a gente contar as histórias e da gente trazer a participação das crianças no negócio sem a gente invadir a intimidade, a individualidade ali deles. E quando é uma mãe que faz o processo inverso? Ela expõe, ela utiliza isso inclusive para monetizar. Qual que é a sua visão? Cara, eu não julgo, mas eu não consigo fazer. Eu não me sinto à vontade. Sim. Sabe? Nossa, acho que o meu Instagram ia ser muito mais bombado se eu mostrasse as crianças. Eu também acredito nisso. Eu não consigo também. Eu tenho um pouco dessa trava com a minha família. Eu tenho meus pais, minha irmã trabalha comigo. E eu não mostro tanto porque eu penso o seguinte. Quem escolheu se expor fui eu. Quem escolheu ser uma pessoa pública fui eu. Então, tem uma questão de segurança? Tem. Mas tem uma questão pra mim que é simplesmente essa de... Não sei nem a palavra, não é nem coerência, mas é simplesmente noção. Talvez. Noção. É uma pessoa, um indivíduo. Eu escolhi me expor. Então, tem que ter um cuidado. Eu tinha muito... E eu vacilava nessa parte com o Edu, que é meu namorado. Que eu sempre falava, deixa eu mostrar esse momento aqui nosso e tal. E aí, teve um momento que ele pegou e falou, amor... Eu não quero mostrar. Isso é um momento nosso. Eu não quero que isso vá para o ar. Eu falei, caramba, olha que inconveniente eu estava sendo sem perceber. Então, às vezes, a gente tem que parar um pouco e pensar. Mas fui eu que tomei essa decisão. Então, será que eu estou em paz? E a pessoa que está sendo exposta, ela está em paz com isso também? Exato. Acredito que é o crucial, assim, isso acontece muito comigo e com o Bernardo também. Às vezes eu quero mostrar alguma coisa, mas ele não tá afim. Ele é cirurgião plástico. Às vezes eu tenho que tomar muito cuidado, porque tudo vai comunicar. Ele é exposto também. Exato. Então, a gente precisa... A gente tem que olhar... A gente tem que falar pela gente, é isso. Então, assim, e tem uma atribuição, isso que você trouxe. Tanto você quanto ele, vocês possuem marcas fortes. E marcas coerentes. O que significa que, quando eu decido me unir com alguém, seja em uma sociedade, seja em uma amizade, seja participar de um grupo, seja participar de uma mentoria, sempre nós estamos fazendo assimilações de marca. Então, quando eu opto por estar em um grupo, seja um mastermind ou mentoria, eu estou fazendo uma assimilação com aquela pessoa. Quando eu estou em um relacionamento, eu estou fazendo uma assimilação com aquela pessoa. Quando eu compro uma Chanel, eu estou fazendo uma assimilação com aquela marca. A pessoa que usa Balenciaga não tem o mesmo estilo da pessoa que usa Chanel, ponto. Então, essa assimilação diz muito sobre você, sobre a sua marca. Nós somos as marcas que nós nos relacionamos e que nós utilizamos também. E tem muita gente que olha pra isso como algo bom e tem gente que olha como algo ruim, do tipo, mas eu não tenho dinheiro pra usar uma Prada, como é que eu vou crescer? O que você diria pra essa pessoa? Filha, ninguém tá olhando pra isso nesse momento. Tudo vai comunicar e é o contexto que a gente tá observando. Então, assim, por exemplo, a gente aqui não tá tirando o tênisinho da Maia. Tirando o tênisinho e ele ainda corta pro tênisinho. Tirando o tênisinho da nossa madame, entendeu? Não, ninguém tá olhando pra isso imediatamente. Até porque a elegância mora muito nos detalhes. Exato. Né? E eu sou muito a pessoa do quiet luxury, sabe? Aquela pessoa ali que... A gente não precisa gritar. Não precisa gritar. E isso, indo pro lado comportamental, é o tom de voz. É se você interrompe a pessoa ou não. É o quanto você se atrasa ou não. Falou que se atrasou hoje, né? Mas tudo bem. Não, mas foi o trânsito de São Paulo. Foi o trânsito de São Paulo. E ela avisou. O feio é quem se atrasa e não avisa. Ela avisou com antecedência. Olha, talvez eu atrase este momento. Pronto. Chiquíssimo. Chiquíssimo. Então, eu vejo que é muito no nosso comportamento, sabe? Se você vai... É o contexto todo que comunica. A bolsa, é claro que a gente usa marcas para significar, a gente usa marcas para ser inserido num status.
como a gente estava falando antes, né? O produto, ele entrega um benefício e a marca entrega outro. Então, a Chanel vai ser uma bolsa para você... O produto é qual? É uma bolsa para você guardar as suas coisas. E a marca te entrega o quê? Te entrega o status, o luxo, o acesso, a exclusividade, o requinte, a elegância. Nossa, ela tem dinheiro, ela usa Chanel, por exemplo. Ela entende, ela é elegante. Igual você falou, a Balenciaga já é algo mais rebelde, já é uma pessoa mais cool, já é uma pessoa que também tem dinheiro, mas tem outros valores. E aí a gente se comunica, se conecta com as pessoas por tribos. Exato. Então, a gente tem essa sintonia com quem é como a gente, com quem é similar a gente. Então, é legal sim ter uma bolsa de luxo, mas é muito mais legal você, antes de pensar na bolsa de luxo, pensar em quais são os outros atributos de luxo que você precisa imprimir na sua personalidade e entender que a gente está sempre se ajustando. A gente vai construindo elegância, a gente vai construindo, né, essa percepção. A marca, ela é um elemento dentro desse contexto. Então, tem muita gente que é cafona demais e que tá ali cheia de bolsa, já tá com uma bolsa, mas não é tão só cafona, mas mal educada, pobre de espírito, pobre de educação, pobre de valores, pobre de coerência, pobre de entrega. Vai destratar as pessoas. Vai tratar como se a pessoa não fosse tão boa assim, tão importante assim. Então, o que adianta estar com uma bolsa da Prada, tá com uma Chanel ali, e no final das contas está olhando com desdém, tá colocando aquela pessoa, né? Pessoas que não chegaram onde ela chegou. Eu vou colocar essa pessoa aqui de lado porque ela não é tão boa. E aí você se torna uma pessoa fútil, materialista. Aí você se torna uma pessoa fútil. Exato. E você passa a distanciar pessoas, distanciar clientes ao invés de aproximar. Então, é mais olhar para essas marcas de luxo, entender o que eu posso aprender com elas. Então, eu vou entrar em uma para ver como que é o atendimento, como que é o cuidado. Eu vou olhar uma bolsa para ver como é que é a qualidade. Porque isso é o mais importante. Tanto que em marcas de luxo, o que é o alicerce, assim, o que é a base? É a experiência, é a excelência, é o cuidado, é a educação, é a elegância. Então, quando você tem esses... Né? O silêncio, precisa gritar. Por que é quiet luxury? Porque pessoas elegantes são mais calmas, falam mais baixo, falam mais pausado, escutam as outras pessoas, não se metem onde não foram chamadas. São pessoas que... Então, é muito interessante fazer essa análise, né? De olhar como as marcas elegantes se comportam, de fato, né? E aí, antes de você ir lá e pagar e comprar, observa como é o comportamento da pessoa que realmente usa, aquele usuário antigo. E trabalhar isso é muito mais relevante do que pegar e comprar logo uma bolsa. E ao mesmo tempo que tem pessoas que se travam nisso, de eu não tenho condições financeiras ainda para me vestir de forma elegante, o que é uma tremenda mentira, porque você pode se vestir de forma muito elegante, usando roupa da Shein, da Renner, do que for. Existem muitos recursos hoje. Muitos recursos. Então, isso é realmente uma crença das pessoas. Ao mesmo tempo que tem essas pessoas, tem as pessoas que estão enriquecendo muito, crescendo muito, porém, são charlatões. Então, na sua opinião, o que torna alguém charlatão no digital? Vender o que não sabe. Se preocupar muito com a venda e pouco com a entrega. A grande maioria. Que isso dói, né? Porque a maioria, não é que a pessoa esteja mentindo o que ela é, mas ela não está entregando de fato o que ela prometeu. E é muito fácil a gente fazer uma promessa no digital. É muito fácil, gente. É só fazer uma cópia maravilhosa. Mas entregar, de fato, aquilo ali, entregar e tá ali, né? Então, assim, acho que é alinhar muito essa expectativa. Então, charlatão, para mim, é quem entrega um negócio, vende um negócio e não entrega. É quem vende o que não sabe. Vende o que não tem profundidade para falar, o que não tem vivência para falar. Ou a pessoa não colheu nada de resultado ainda e aí vê que tem uma oportunidade de mercado para isso e ela quer fazer e ela quer entregar. Então, eu vejo que charlatão é isso. Você entregar aquilo que você não sabe. É você vender o que você não sabe entregar. Muito bom. E falando de entrega, hoje você tem uma mentoria com muitas pessoas ativas, que é um grande desafio do digital. Você conseguir ter uma mentoria, porque as pessoas elas têm ainda muito essa crença de que mentoria, aí a mentora vai pegar na minha mão e ela vai fazer tudo por mim, e às vezes a pessoa ela vem buscando uma mãe e não uma mentora. Claro, isso a gente consegue filtrar muito através do posicionamento, da marca, do conteúdo, qualificando a audiência, mas ainda assim a gente sabe que existem pessoas que têm ainda essa mentalidade de que a mentora
mentora é mãe, ela tem que fazer as coisas por mim. E não é assim. Uma mentora, ela te mostra o caminho, mas é sua responsabilidade aplicar. Então, existem responsabilidades de ambos os lados, mas é você quem precisa colocar em prática. Até porque é a melhor coisa que uma mentora, ao meu ver, pode fazer por uma aluna é você dar autonomia para aquela pessoa. Exato. Porque se o aluno, ele sente que ele precisa de você dando estrelinha o tempo todo para crescer, aquela pessoa, ela nunca vai crescer de verdade. Então, uma mentora, para mim, ela mostra o caminho para construir a autonomia e a pessoa conseguir colocar em prática sozinha. E se precisar de um apoio, uma dúvida, ela tem ali também esse suporte. Então, como você hoje, com uma mentoria de mais de 200 pessoas ativas, consegue garantir essa entrega e falar assim, caramba, eu me orgulho da entrega que eu tenho? Muito legal essa pergunta, amei. Eu tenho muito esse olhar de business, né, amiga? Então, eu fiquei pensando... Eu já fui mãe das mentoradas e eu já quase desisti de ser mentora. Todas já fomos. Eu cheguei num momento da minha mentoria que eu falei, eu não quero mais isso pra mim. E aí eu fui buscar, falei, não, peraí, tem tanta gente pra ajudar, tem tanta gente pra eu passar o conhecimento, eu gosto de estar aqui nesse papel de mentora, deixa eu entender como que eu vou realmente criar uma trilha, uma autonomia e um processo que torne a jornada, cara, muito boa e que ela sinta que ela tá tendo resultado, que é o principal. Porque se a pessoa não tiver resultado, não faz sentido pra mim. Igual você. A gente é muito... se não tiver resultado, não vai fazer sentido entregar. E aí, eu comecei a estudar como é que as universidades fazem. Como é que Harvard faz para ter esse nome todo. E não são os fundadores que estão ali entregando 100%. Então, eu comecei a construir todo um processo realmente de academia. Uhum. E aí, eu foquei primeiro em um produto só. Eu também tenho consultoria individual e tudo mais. Mas eu falei, antes de eu fazer lançamento, de eu criar meu curso, deixa eu fazer a mentoria fluir muito bem sozinha. E aí, o que eu construí? Primeiro, quais foram as estratégias que eu apliquei? Primeira coisa, assim, criar muita consciência e alinhamento de expectativa. A gente estava falando da Disney. Por que as pessoas entram 90 minutos na fila e saem com um sorriso no rosto? Porque tem alinhamento de expectativa. Quando você entra ali, você já vê, cara, você tem 90 minutos na fila, tá tudo bem? E tem o quê? Interação no processo. Então, isso é muito também uma bagagem que eu trouxe da Disney. Então, eu tenho que dar interação e eu tenho que ser transparente. Eu tenho que falar exatamente como é que vai ser a jornada dela, o que vai acontecer, igual a Disney faz com a fila. E eu preciso entretê-la nessa jornada. Exatamente a analogia da fila do brinquedo da Disney. E aí, eu comecei a construir realmente um processo. Se eu estou propondo uma mentoria anual, que começa hoje e ela vai ficar 1 ano ali nesse processo, eu preciso criar marcos nessa jornada para que seja vantajoso, para que tenha engajamento. Senão, ela vai desistir. Daqui a 3 meses, ela acha que está tudo igual e não tem mais por que dar o próximo passo. Então, primeiro, eu olhei a minha história, e olhei a minha metodologia e pesquisei e desenvolvi ali quais foram os meus 2 grandes marcos da carreira. Então, o primeiro grande marco que eu tive, qual foi? Monetizando a minha marca pessoal e criando a minha empresa. Qual foi? Eu estava do zero. Primeiro grande marco, eu consegui vender a minha primeira mentoria, a minha primeira consultoria. Beleza. Qual foi o meu segundo grande marco? Eu transformei isso num negócio, eu construí equipe, eu comecei a escalar. Eu comecei a vender mais. Então, eu entendi que nesse 1 ano, elas precisam passar por 2 grandes marcos. Primeiro vai ser o que eu tive, né? Vender a primeira mentoria. E depois vai ser vender mais. E aí, eu criei níveis na mentoria. Sim. E além de eu ter criado esses níveis, eu criei checklist de implementação para cada nível. Nossa, muito então, bom. do ponto A para esse primeiro grande marco, você tem que fazer isso aqui. E aí, eu tenho monitores e mentores que... eu já treinei nessa metodologia para ajudar elas a baterem aquelas metas ali. E são metas alcançáveis. Vender uma mentoria. Então, são micro conquistas. Eu entrei todo zero. Vendi uma mentoria, uma consultoria, vendi um programa de atendimento no consultório. Nossa, isso já me deu ROI. Eu investi para entrar na mentoria, já me deu retorno. Legal, agora eu tenho mais 8, 9 meses pela frente, mas olha como eu estou caminhando nessa jornada. E eu já participei de muita mentoria que era guru, sabe? Que eu entrava, tava ali no Zoom, 5 horas de hot seat, todo mundo levantando a mão, não conseguia nem saber para onde eu ia. Então, desde o início, eu criei processo. E aí, eu trouxe gente boa para entregar, invisto nessas pessoas, invisto mesmo em mentores que eu confio e que já passaram por todo o meu método. Eu criei um Power Squad com as mentoradas.
E elas são as minhas melhores mentoradas, elas fazem parte do Power Squad, então a gente tem reunião juntas, elas viraram tipo da equipe. Eu pago a elas e elas entregam alguns encontros individuais para que essas 200 pessoas tenham ali um processo individual, um olhar individual para o negócio delas. E criar muita consciência, ter o material gravado. Porque como a gente é influência para as pessoas que estão comprando da gente, e todo mundo que está aí assistindo também é uma influência para a sua comunidade, para a sua audiência, a sua voz tem muito poder. Então, o que você fala, as pessoas seguem. Então, se eu chego para o meu grupo de mentoria hoje e falo, vamos lá, eu não tô aqui para ser mãe de vocês. Eu não vou pegar na sua mão. Eu vou ter um mapa e você vai caminhar comigo. Eu vou ser a primeira da trilha, mas você tem que vir atrás de mim. Eu não vou carregar ninguém no colo. Eu criando essa consciência, elas começam a se educar dessa forma. E depois elas passam também para os mentorados e clientes delas. Exato. Não, Exatamente. isso que vocês notaram aqui o que a Lívia fez? Ela pegou toda a base da história dela, da experiência dela, ou seja, ela não buscou no externo, ela buscou no interno. Exato. E quando você quer ser uma marca verdadeiramente valiosa, você não pode ficar apegada no que já está sendo feito, porque o que já está sendo feito já foi construído. Você até pode lapidar uma coisa, Exato. isso aqui já tá dando certo, faz sentido para mim, eu posso lapidar. Mas precisa vir de você, precisa nascer de você. E você trouxe um ponto muito bom, que é a questão da influência. Como que alguém consegue ter o poder de influência? O que torna alguém uma pessoa influente? Eu vejo que é quando a gente mostra a nossa vulnerabilidade, sem perder a nossa autoridade. É um misto, né? Você vai contar a sua ferida que está cicatrizada, não a sua ferida que está aberta ainda. E usar essa ferida como seu maior trunfo para que aquelas pessoas se inspirem pelo que você passou e construam o delas também. Então, eu acho que é muita conversa. Eu acho que relacionamento é conversa. Conexão é conversar com as pessoas. É você mostrar que você é uma delas e que você já passou por aquilo. Então, a influência, ela vem quando você inspira as pessoas. Quando você realmente está ali disposta a servir. Você está disposta a servir, você está disposta a conversar, você está disposta a compartilhar. Você está generosa ali, né? Falando, você sabe que você e é difícil isso, porque ao mesmo tempo que a gente precisa ter uma postura de forte, de líder... Não pode pecar por nenhum dos extremos. Exatamente. Você também tem que mostrar a sua vulnerabilidade de alguma forma. Você não pode ser amiguinha, porque isso tira a tua autoridade, mas você também não pode ser snob. Então, você precisa saber transitar e isso o tempo traz pra gente. Quando a gente fica se bloqueando muito, será que vai ter? Será que eu faço? Será isso? Será aquilo? A gente se impede de testar e a gente só tem êxito quando a gente testa, porque a gente vai errar várias vezes. Exato. E é esse erro que vai fazer você crescer. E esse ponto que você trouxe da vulnerabilidade, tem muitas pessoas que confundem. Eu preciso ser vulnerável e criar conexão com a minha audiência, que significa que eu vou fazer uma sequência de stories aqui chorando e reclamando da vida, e eu vou, sei lá, mostrar o meu filho quebrando as coisas, porque isso vai mostrar a vida real. E não é isso que vai conectar as pessoas, até porque quando a gente fala de conexão, é mais sobre o outro do que sobre você. Então, quando a gente fala de conteúdo, de vendas, é mais sobre o outro do que sobre você. Não é eu abrindo um story chorando que eu vou conseguir me conectar com as pessoas. Então, existe muito essa... As pessoas confundem muito. Exato. A gente sabe que aqui no digital existem muitas críticas, principalmente quem não construiu nada. Já existiu alguma crítica que te deixou... Porque assim, a gente sabe que críticas existem. E aí, toda vez que a gente entra nessa questão de crítica, a maioria das pessoas respondem: mas eu lido bem. Mas eu aprendi isso e aquilo. Mentira do caramba. Mentira. Você pode ter a maturidade emocional que for. Tem coisas que ainda dói, dependendo do contexto. Então, você já recebeu alguma crítica que te doeu muito? E como você lidou com isso? Olha... Eu já recebi não foi exatamente uma crítica. Isso é muito legal. Eu nunca me doeu nenhuma crítica que me trouxeram das redes sociais, porque eu sei que aquilo não significa nada, mas já me doeu pontos de mentores. Que é muito importante a gente receber e que na hora a gente fica pé da vida, a gente não sabe onde enfiar a nossa cara e depois a gente vai digerindo aquilo e aprendendo a ser mentor. E entendendo assim, cara... É isso. E aí a gente acaba sendo grato. E eu acredito muito que isso acontece com as tuas mentoradas, com as minhas mentoradas. Muitas vão estar assistindo isso aqui. Exato. E vão falar, cara, realmente... Ela me deu um tapa
que eu não estava pronta para receber, mas eu precisava receber. Então, já aconteceu Gera um isso. desconforto. Não exatamente uma crítica, porque para mim a crítica ela sempre vai existir. A crítica ela às vezes não chega em você. As pessoas estão falando de toda forma. As pessoas estão te julgando. Dificilmente chega. E quando chega, aquilo fala muito mais sobre a pessoa do que sobre você. Para mim isso não dói, mas o que dói, por exemplo, o que doeu? Uma vez eu estava conversando com um mentor meu. E aí, será que a gente cita nome? Melhor, depende da sua relação com ele. Depende do seu relacionamento com ele. Eu amo ele é maravilhoso. Então, vou falar, tudo bem. vou falar. Uma vez eu tava conversando com o Damásio, que ele é um dos meus mentores. E ele é incrível. E aí eu tô num master dele. E eu cheguei pra ele há um tempo atrás, né? E eu falei assim, eu queria ir pro outro master, pro master mais avançado. Eu não sei se eu vou renovar pra ficar nesse master. Eu queria estar no outro. Aí ele olhou pra mim e falou assim, mas eles não querem estar com você. Ai. E aí eu peguei e falei... E aí eu respirei fundo, fiquei refletindo. Hoje eu poderia estar lá, se eu quisesse. Mas se ele não tivesse me falado isso, eu não teria me colocado no meu lugar, entendeu? Então eu tomei uma... Não, mas isso que você falou é perfeito. Mas isso é tão incrível. Inclusive, aconteceu com mentoradas minhas também. A gente vai lançar um produto mais exclusivo ano que vem, que eu não posso dar spoilers ainda. E elas ficaram super... A gente fez o evento na Bahia, 5 dias com elas. E aí, quando eu mostrei o planejamento de 2025, que elas viram aquele produto que a gente vai lançar, que é um produto que ele é por convite, ele não é simplesmente pagou, entrou. Elas falaram assim, como é que vai funcionar? Estamos prontas. Eu falei, então, ele é por convite. Se você não recebeu o convite ainda, é porque você não está pronta. E vai chegar o momento de estar pronta. E eu quero que você respeite este momento de estar pronta. Porque de nada adianta eu colocar você num ambiente onde você não vai crescer. Onde você vai sentir tão pequena. E, mas não tem que buscar ser sempre a burra da mesa? Sim, mas você tem que estar numa mesa que você também consiga colaborar. Exato. Você vai se sentir burra, mas você também tem repertório para colaborar. Exato. Então, existem sim níveis e nós temos que respeitar estes níveis. Eu falo que meu maior sonho é cada vez poder investir mais e mais. Então, investir mais caro em masterminds, investir mais caro em grupos mais exclusivos e mentorias, porque isso significa que eu estou ascendendo, isso significa que eu estou crescendo. E a maioria das pessoas, elas têm uma mentalidade diferente dessa de, é custo, é gasto. Exato. Sabe que eu vou fazer um jantar semana que vem, eu vou ter o evento das mentoradas. E como eu tenho esses grandes marcos que eu contei, eu divido em grupos. Então, é como se eu tivesse 3 mentorias dentro de uma mentoria. Porque eu tenho o grupo das iniciantes, o das intermediárias e o das avançadas. E o das avançadas, eu preciso dar um próximo passo para elas. Então, eu vou lançar um outro produto também. E eu vou fazer um jantar só para as avançadas. E eu já sei que isso vai gerar um ruído, mas assim, é necessário, porque é a questão da ambiência. E isso motiva a pessoa. Isso motiva a pessoa. Muito sobre mentalidade. Você pode olhar para isso com o olhar de, eu estou sendo excluída, que pobre coitada que eu sou. Ou eu posso olhar com um olhar de, que oportunidade para me dar mais força de vontade. É um conceito que até o Pedro Sobral fala e eu amo, que é o meio puto. Então, você tem que estar meio puta com a situação. O que significa? Isso. Eu acho a melhor definição que existe. Meio puta. Meio puto. O que significa? Você está com a situação e ao mesmo tempo você está. Então, eu vou fazer. Então, eu vou conseguir. Porque se essa pessoa consegue, eu também consigo. E aquilo te dá um gás para fazer o que precisa ser feito. Então, tudo na vida a gente pode olhar como um erro ou como uma possibilidade. Tanto que eu falo o tempo todo para os meus colaboradores, não existem erros, só possibilidades. Isso é incrível. Só possibilidades. Se um lançamento não saiu como a gente esperava, é a possibilidade de nós fazermos melhor e diferente na próxima vez. Se um projeto levou mais tempo do que nós esperávamos, então é uma oportunidade, uma possibilidade de o próximo nós fazermos mais rápido. Então não existem erros, apenas possibilidades e oportunidades pra gente. Muito incrível. E é exatamente isso. Então, todo mundo tem que deixar as suas mentoradas, as suas meio putas para elas conseguirem... Meio putas para usarem de... Eu fiquei assim nesse dia. Eu fiquei meio puta. Eu falei, cara, que fora que eu levei. Mas assim, como que eu posso tirar proveito disso para crescer também? E estar lá em breve, sabe? Então, eu posso ter tido ali um dia inteiro de evento, mas essa frase foi o maior ROI que eu tive. Caraca. E foi uma frase que não me deu funil nenhum. Não me deu nada, mas me deu o mindset que eu precisava para fazer o que precisa crescer. ser feito.
Muito bom. E temos aqui algumas perguntas da audiência. Primeira é da @Tainara Costa, que ela trouxe: como você define autenticidade em uma marca hoje e como aplicar? A autenticidade, ela vai estar de uma junção do teu capital cultural, que é a tua história, e do teu capital intelectual. Então, como é que a gente aplica isso? A gente aplica não deixando de ser a gente. Não deixando de ser a gente, não negociando ser quem você é. Então, a tua autenticidade, ela pode estar na sua forma no seu conteúdo, na sua forma de vestir, na sua forma de falar. Por exemplo, eu adoro pagode, como eu falei aqui. E é lógico que eu não vou começar o meu evento com pagode, porque não tem nenhuma sintonia com o mood daquele ambiente. Mas o fato de eu postar que eu gosto de pagode não vai tirar a minha autoridade, porque a nossa marca, ela comunica em contexto. Então, a autenticidade, ela tá nos momentos que você respeita a sua essência, né? Sabendo que você ter a coerência e consciência do que você está fazendo comunica. E de forma prática, é você não querendo ser igual a outra, você olhando mais para você. Às vezes, você olhar para uma folha de papel e pensar e estruturar é muito mais rico do que você ficar perguntando a opinião das outras pessoas. A gente tem que ter esses momentos ali. Deixa eu olhar para essa folha de papel e entender. Eu gosto muito de fazer o mapa da marca, que você bota, tipo, o seu nome no meio, pega uma folha A3, aí você bota o seu nome no meio, bem grandona, hidrocor, colorido, sabe? E vai puxando setas com tudo que você é. Eu sou mais religiosa, eu gosto de que tipo de música, que tipo de esporte, que tipo de roupa, que tipo de marcas que eu gosto, o que eu gosto de fazer. A Maia gosta de equitação, a Lívia já gosta de yoga. E isso vai trazendo autenticidade para você, porque aí você olha aquele universo todo e você vai combinando os elementos na sua comunicação. Eu já traria um ajuste, inclusive, na pergunta, que é como aplicar autenticidade. Autenticidade não é uma estratégia que você aplica. Ou você é autêntica, ou você não é. Ou você está fora do jogo. Exato. E a autenticidade não é, eu vou ser uma pessoa super colorida, ou eu vou pegar todos os padrões de imagem que existe e aí eu vou usar tudo contra. E o blazer é preto, eu vou usar vermelho. Agora é vermelho, eu vou usar o verde. E aí não cria constância na marca, porque você fica mudando o tempo todo achando que está inovando e não está. Então, autenticidade não tem nada a ver com cor que você usa, com elemento, é o ser. Ou você é, ou você não é. Ou você está em paz, ou você não está. E até pegando esse gancho da questão das críticas, por que tem muita gente que consegue levar uma crítica e continuar e permanecer e fazer o que precisa ser feito? Porque a pessoa, ela está em paz consigo mesma. Ela se conhece. Ela sabe os valores dela. Isso. Então, é diferente de eu chegar para a Lívia e falar assim: nossa, porque esse cabelo azul tá horrível, tá horrendo. Ela não tem cabelo azul, então ela não vai se importar de eu falar isso, de eu trazer esse comentário, porque não é dela. Eu sei que eu não sou assim. Exato. Você não vai trazer para você o que não é seu. Exato. Então, tem uma frase muito boa, que é até do Leandro Carnal, se eu não me engano, que é: se eu me conheço, ninguém me ofende. Se eu me conheço, ninguém me ataca. Se eu me conheço, ninguém me entristece. Se eu me conheço, ninguém me para. Porque se eu me conheço, a pessoa vai ter que correr muito para tentar chegar até mim e tentar fazer uma crítica que me magoe. Exatamente. É muito incrível. E é a única opção. A gente precisa ser autêntico. É a única opção que a gente tem, porque somos muitas pessoas gritando as nossas habilidades, gritando quem a gente é, o que a gente faz. E a única forma de você ser magnética e de você realmente fincar sua bandeirinha no coração e no cérebro de alguém é gerando um significado. Muito bom. Então, assim, o significado é tudo. O que você significa, o que você quer significar e o que vai comunicar esse significado. Então, a partir dessa consciência, o branding fala muito de essência, o posicionamento fala muito dessa essência, né? De quem a gente é, tem que partir daí. Então, o que você quer significar? E tá coerente? Então, é você juntando essas pecinhas do quebra-cabeça. Muito bom. E aqui a última pergunta da @... Na verdade, tem duas perguntas que são muito boas. Eu geralmente faço duas, mas eu vou abrir aqui a sessão porque as duas são boas. A primeira é da @eurenatacontadora, que é: o que uma marca precisa ter desde o início? Desde o início. Autenticidade. Autenticidade. É o que a gente estava falando aqui. Significado.
Ó, Tem que partir eu tenho daí. uma metodologia, amiga, que eu vejo o seguinte, que todas nós temos 5 capitais de valor. Toda marca, todo mundo já é uma marca desde o início. Nasceu no mundo, você já é uma marca. E você tem 5 capitais de valor. Então, esses 5 capitais você precisa ativar, você precisa trazer à tona. Quais são? Capital cultural, que é a tua história, a tua essência, os seus valores. O capital intelectual, que é aquilo que você estudou, o seu repertório, estar sempre consumindo livros, podcasts, conteúdo, estar em mentorias e em cursos. Repertório, porque tem muita gente que é vazia de repertório e ela não consegue sustentar nem a venda dela e o discurso dela porque ela não tem repertório. Então, ó, capital cultural, capital intelectual, capital imagético, que é o que a gente está comunicando, o que a gente está gerando no outro de sensações. Capital social, que é o networking, é todo o relacionamento, é como a gente está se conectando com as pessoas. E o último, que é o capital autoral, que é a nossa assinatura. Então, se você tem esses 5 capitais, você vai ser uma marca bem-sucedida, porque você vai ter coerência. Então, qual é a minha história, os meus valores, qual é o meu repertório, como que eu comunico isso tudo para o mundo, como que eu converso com as pessoas, quem eu quero que as pessoas... como eu quero ser vista por essas pessoas e qual é a minha assinatura. Lembra Você tem muitas assinaturas, né? Tenho. Então, assim... Muitas. Esse cabelo meio old money é a cara da Maia, entendeu? É a cara da Maia. Antes era o copinho, né, amigo? O copinho. Eu uso ainda bastante. Você ainda usa. E o legal é que a gente vai se reciclando. Exato. Quem tá sempre aumentando o repertório, você vai se reciclando, você vai se atualizando e você vai aprimorando os signos que você usa para comunicar. E isso é muito lindo, a gente precisa estar sempre fazendo isso. Mas quando a gente foca nesses atributos, cara, capital cultural, intelectual, imagético, social e autoral, você é uma marca bem-sucedida. E a autenticidade é criada a partir disso tudo. Porque é como se você botasse tudo numa panela... Mexesse, ó, tá a ali receita a sua sopinha. perfeita. Não, e você respondeu a próxima pergunta, que era como construir um brand tão forte ao ponto do cliente sonhar com vocês, tá? E os capitais. Os capitais. Bem, muito bem. E agora, pra gente finalizar, uma última pergunta, que é... uma verdade nua e crua do digital. Aquilo que uma empreendedora precisa saber. A verdade nua e crua, que se você soubesse antes, teria mudado seu jogo. Verdade Além nua e crua. de que todo mundo responde as próprias caixinhas de perguntas, muitas vezes. Gente, mas tem que fazer isso mesmo. No começo, eu só fazia isso. Não existia. Muito isso. Vamos lá, uma verdade nua e crua do digital. Tá todo mundo com problema. Tá todo mundo enfrentando algum desafio. Tá todo mundo enfrentando um BO que você não imagina. Então, você vai ver, sim, as pessoas com vidas perfeitas. Você vai ver as pessoas com vidas aparentemente equilibradas. Mas, na real, atrás, sempre vai ter um BO acontecendo. Acho que é um grande valor que a gente falou aqui. E essa é a verdade nua e crua. A gente tem a possibilidade de acessar pessoas grandes no digital e conversar com essas pessoas. E a gente sabe que todo mundo está enfrentando muitos problemas que a gente já tem maturidade para não expor. Porque aquilo ali não vai acrescentar e não vai contribuir. É a ferida aberta ainda. Exato. E essa, para mim, é a maior verdade nua e crua do digital. É que tem muita gente que está ali faturando muitos milhões, mas também está gastando muitos milhões. Tem muita gente que está ali enfrentando dificuldade de views nos stories, seja pequeno, seja grande. Geral. Tem muita gente que tem lançamento flopado. E a gente tem muita gente que quer viver a vida do outro e esquece de viver a sua. Então, não dá para fazer isso, porque o outro tá cheio de problema também. E, para mim, essa é a grande verdade, nua e crua. É quando a gente consegue acessar grandes pessoas, grandes mentes, grandes influenciadores, experts, grandes mentores. E a gente sabe que, cara, o buraco deles também tá muito lá embaixo. Também tá muito lá Entendeu? embaixo. Nossa, perfeito. E que bom que existe espaços como esse, podcast como esse, que a gente pode abrir essas verdades nuas e cruas para você que talvez ainda não tenha como acessar grandes mentes, estar em grandes grupos de bastidores. Os outros você pode acompanhar aqui no nosso podcast,
que inclusive tem episódios novos toda terça-feira ao meio-dia. Então já coloca aí na sua agenda. Estamos também no Spotify. Se você ainda não é inscrita aqui no canal do YouTube, inscreva-se no canal do YouTube, deixe o seu like, compartilha também esse episódio aqui com alguém se foi valioso, comente. Óbvio que foi valioso, essa mulher deu uma aula aqui, pelo amor de Deus. Comente abaixo um grande insight que você teve. Estamos no Instagram, só procurar ali Ponta Solta Podcast, o Spotify é a mesma coisa, Ponta Solta Podcast, para você ir acompanhando as nossas redes sociais e também no meu Instagram, @maiasntest, como host aqui do podcast. E eu quero agradecer profundamente, amiga, você foi incrível, a sua história é espetacular, você é uma pessoa espetacular e tudo que vocês estão vendo aqui, ela é essa pessoa. Na verdade, você é ainda melhor pessoalmente, você é ainda mais gentil. Acredito que essa é uma palavra que resume muito bem. Eu vejo gentileza, eu vejo uma pessoa que realmente está disposta a servir. E eu nunca vi a Lívia falando mal, sabe, de outras pessoas. Ela tem muita coerência que você tem. Então, fico muito feliz de te receber aqui. Que bom, obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar pela sua comunidade maravilhosa. Estou muito feliz de estar aqui com você também. E te acho uma mulher brilhante, incrível. Sou fã número 1. Obrigada. Adorei estar aqui com você. Obrigada. E obrigada a cada um que ouviu aqui. Nos vemos no nosso próximo episódio. Não esqueça de se inscrever aqui e de nos acompanhar também pelo Spotify. Um beijo e até a próxima.